O mundo trata a moda de uma maneira muito frívola, né? Superficial. O que você precisa guardar, o que você precisa adquirir. Mas o que é o vestir? Qual que é o significado do vestir na nossa vida todo dia, na hora que a gente veste uma roupa? O quanto essa roupa nos acompanha ao longo do dia? Gente, olha, eu tô muito feliz. Hoje a gente tá recebendo aqui a Cris Guerra. Cris já tem 3 livros. 4 livros? 4. 4? Nós vamos falar desse, inclusive. E ela tem um lado bem humorado que eu não conhecia, mas a gente já deu altas gargalhadas aqui no programa. Sabia que você era super leve, Cris. Vamos tomar mais Eu tento. Isso. Eu tento, né? A leveza é um exercício mesmo. Como é que foi que você falou? Sem leveza não é solução. Sem leveza. Vamos logo atrás do outro, gente. Vou tirar esse tema logo. Vamos. Vamos lá, vamos ver o que a vida nos trouxe hoje. Adoro. Aqui, eu tiro por aqui? Tira, onde você quiser, mas não pode olhar lá dentro. Não, tá? não olhei não. Pescou. Moda. Uau! Tinha que ser. A moda, né? Põe aqui? Você e a moda são... A moda caso de amor, Sim, né, Cris? sem dúvida. Você não tem, assim, um estilo só, né? Eu nunca parei pra pensar nisso. Poética. A gente estava falando, hoje ela está sóbria. Sim. A gente está até meio combinando aqui, mas nem sempre. Cris pode estar amanhã roqueira. Sim, total. Eu acho que é esse o grande barato da moda. É você poder ser... Mas eu acho que a moda traz essas facetas nossas a cada dia. Então a gente pode ser várias mulheres sem deixar de ser a mulher que a gente é, mas eu acho que a mulher, em geral, o ser humano, mas mais a mulher tem essa multiplicidade, assim. A gente tem vários lados e a moda, ela permite que você exercite esses lados. Eu acho que o vestir é muito mais profundo do que ele parece. O mundo trata a moda de uma maneira muito frívola, né? Superficial. O que você precisa guardar, o que você precisa adquirir. Mas o que é o vestir? Qual que é o significado do vestir na nossa vida todo dia, na hora que a gente veste uma roupa? O quanto essa roupa nos acompanha ao longo do dia, né? Se ela é confortável, se ela é desconfortável, se ela está te fazendo ficar mais bonita, né? Se você fica melhor com aquela cor. O vestir traz essa capacidade de renovação constante. É quase que um instrumento de rejuvenescimento, assim, né? Que lindo! Trocar de pele, sabe? Eu acho muito legal. Eu vejo a moda de uma maneira muito poética, porque ela me salvou várias vezes na vida, assim. Ela foi muito importante para que eu me sentisse uma pessoa com uma identidade própria. Ela me fez fazer as pazes comigo quando eu era uma adolescente complexada, que não gostava de mim. Então minha aproximação com a moda me fez gostar mais de mim, assumir mais quem eu era. Por quê? Eu sou a 5ª filha. Eu sou temporã, eu sou filho de uma família normal, assim, uma família mineira, né? Somos 5 filhos. Quando eu nasci, eu tinha um irmão de 8, um irmão de 7, uma irmã de 5 e uma irmã de 4. Eu vim não planejada, né? Assim, pelo menos não pelo meu pai, mas a mamãe queria. Mas eu cheguei 4 anos depois da última mulher, né? Mamãe tinha 31. E quando eu cheguei na minha casa, eu cheguei com, assim, fui super mimada, naturalmente, porque eu era pequenininha, rapa do tacho, aquela coisa. E eu tive um período que eu devo ter ficado meio chatinha. E a minha família demonstrou isso pra mim, sem nenhuma intenção, ninguém fez, né? Mas isso foi um pouco difícil. E eu acho que eu era o instrumento o elemento dissonante, assim. Eu acho que numa família, os filhos acabam assumindo papéis, é o papel que tem. Todo mundo tem um papel. Então tem um que é o inteligente, o outro que teve um problema quando nasceu, a outra que é a conciliadora. Eu entrei com esse papel de a que questionava as coisas, a que chorava mais, a que reclamava. Eu era muito ranzinza quando eu nasci. Era ou é? Eu acho que eu era, não sou mais não. Acho que ao longo do tempo, a vida me deu oportunidades, né, de acontecimentos na minha vida e também
eu fui trazendo a leveza para minha vida, exercitando a leveza, porque foi a solução. Senão a vida ia ser insuportável, né? Imagina, se você é ranzinza, se você continua ranzinza pro resto da vida, não dá. E eu acho que tem duas coisas que me ajudaram nesse processo, assim. É a construção de uma identidade através da roupa e do cabelo. Cortar o cabelo curto foi super importante para eu gostar mais de ser quem eu era, né? Porque eu nunca fui uma criança padrão de beleza. Hoje eu olho e falo, gente, eu era bonitinha, mas eu me sentia inadequada. Perna torta, perna fina, dentes tortos, sabe? Assim, todo um conjunto de coisas que você não estava satisfeita, né? Era um cabelo cheio e tal. Aí cortei cabelo, gostei mais eu fui fazendo as pazes com o diferente. A palavra diferente, eu comecei a abraçar essa palavra. Antes ela era um fantasma, depois ela se tornou parte da minha identidade. Diferente passou a não ser ruim mais. Exatamente, porque a gente aprende, eu acho até que hoje não, mas a gente, na nossa época, eu não sei se você sente isso, nós somos mais ou menos da mesma idade. A gente tem uma fase que a gente quer ser igual, a gente quer pertencer, né? A gente não tá afim de ser diferente, né? E hoje em dia eu tenho um apreço especial pela palavra diferente, pela palavra imperfeição, sabe? Eu acho que o mais bonito da vida o traço humano tá na imperfeição, né? Porque a perfeição é muito chata. Me conta das suas tatuagens, uma família conservadora. De onde você tirou esse lado seu cosmopolita? Pois é. Tatuado, você é essa pessoa revolucionária? Me conta pra gente das suas tatuagens um pouquinho. Eu acho que hoje eu faço uma imagem meio underground, às vezes, né? Uma mistura de coisas e eu acho interessante o que isso comunica, que às vezes confunde as pessoas. E eu acho legal não entregar de cara. Eu sou de uma família tradicional. Minha primeira tatuagem que eu fiz, eu tinha 22 anos, era uma tatuagem escondida aqui, que é um beija-florzinho. Minha mãe viu, achou bonitinho, meu pai achou que era temporária, né? Você não contou pra ele? Não, aí depois um dia, ele me viu de biquíni lá em casa, eu morava aqui no São Bento, numa casa com piscina, ele me viu de biquíni e falou, mas não era temporário não, pai. Aí ele fez uma cara, ele era médico, ele era super contra tatuagem. Mas depois disso, minha mãe faleceu quando eu tinha 24 anos, então eu só tinha uma tatuagem. E meu pai faleceu quando eu tinha 31. Então meu pai só viu 2 tatuagens, porque eu só fiz a segunda tatuagem com 29. Que foi o quê? Que é um símbolo, é um ideograma chinês que significa amor, que eu fiz aqui na cintura. E depois desse eu nunca mais parei. Então hoje eu tenho mais de 40 tatuagens. Faleceu? Minha mãe faleceu em 94. Veio uma tatuagem? Veio depois que meu pai tinha falecido. Eu tenho uma tatuagem aqui atrás da nuca com o D, que é a inicial da mamãe, dentro de uma estrelinha, e o F é a inicial do meu pai dentro de uma estrelinha, porque um morreu 7 anos depois do outro. Então eu fiz a homenagem, mas é engraçado que eu esqueço, porque eu não a vejo, né? Então, mas tá aqui, já deve estar até meio desaparecendo, assim. F de quê? F de Fernando. Fernando. Tá. Não, o Francisco foi um nome original, não vem de família, assim. Completando um pouco da minha história, né? Que é uma história que tem acontecimentos meio agudos, assim. Meu pai morreu em 2001. Em 2006, eu engravidei do Francisco no meu segundo casamento. Não era um casamento, era um namoro. Eu já tinha sido casada uma vez, não tive filho, tive 2 abortos nesse casamento. E aí eu estava namorando e engravidei sem planejar, ficamos muito felizes. E quando eu estava com 7 meses de gravidez do Francisco, o pai do Francisco, Guilherme, teve uma morte súbita, com 38 anos. E isso foi uma outra parte da minha história que determinou muito do que eu vivo hoje, né? Assim, foi muito, muito triste, muito duro, e ao mesmo tempo eu me vi diante de 2 sentimentos agudos, né? Opostos, né? Opostos, Alegria? Maior alegria, maior tristeza. Puxa. Eu era a mulher mais triste, mas eu era a mãe mais feliz, né? E aí eu comecei a escrever cartas para o Fran, quando ele tinha 4 meses, né? Porque antes eu escrevia, mas eu escrevia para mim, para o Gui, né? E era uma escrita que não ia encontrar
o destinatário, né? Aí um dia eu entendi que eu tinha que escrever para o Francisco e comecei a escrever um blog chamado Para Francisco, onde eu depositaria, né? Ali eu depositaria tudo que no futuro ele pudesse ler, porque ele não tinha idade para ler ainda. E isso foi salvador, e aí foi assim que eu me tornei escritora. Nunca foi uma pretensão, nunca foi um sonho, quero ser escritora. Não, eu era redatora publicitária, adorava ser redatora e não achava que tinha talento para mais que isso. Para Francisco, quantas visualizações? Eu não tenho noção, porque depois eu meio que tirei o blog do ar, mas eu acho assim, foi muito grande, depois virou livro, foi uma revolução na época. Que a gente encontra. Não, se você procurar na internet, você tem, assim, ele tá no meu site, que hoje é crisguerra.com.br, mas ele não tá explícito, você procurar no Google você acha. Mas eu não, como ele virou livro, vai virar filme e tal, ele virou um primeiro livro em 2008, em 2017, no final de 2017, nós fizemos um outro livro que é Para Francisco, edição especial 10 anos depois. 10 anos depois, que agora está virando filme. Na verdade, a gente está com o projeto do filme desde que o primeiro livro foi lançado, mas a gente está em captação de verba, nós estamos com 2/3 da verba, e fazer cinema no Brasil não é uma coisa fácil, né? Não, gente, olha, esse projeto de Cris, por favor, quem estiver ouvindo, falta aí um tico só, um empresário, por favor. Por favor. Preciso ver esse filme. Cris. Com a Débora Falabella fazendo meu papel. Perfeito. Perfeito, é sua carinha, né? Eu falo que ela é a minha versão mais bem acabada. Você lembra alguma frase do seu blog? Olha, tem uma coisa que eu falei na época que foi muito marcante. Que eu estava falando da morte dos meus pais. É como se eu estivesse escrevendo uma carta para o Fran, falando da morte dos meus pais, dizendo que tinha doído muito a ida deles, mas que a ida do pai dele era muito diferente, porque ele não era de onde eu vinha, ele era para onde eu ia, né? E isso marcou muita gente, assim. Ai, que lindo. Tem uma história, né, de um cupom que você foi preenchendo? Tem. Como é que é isso? Conta pra gente. Eu estava numa loja no final do ano, no final de 2007, fazendo uma compra de Natal, e aí na loja a vendedora falou comigo: olha, você pode concorrer, ganha, se você comprar mais, você vai concorrer ao carro, você vai ganhar mais cupons para concorrer ao sorteio do carro. E eu falei: olha, eu não posso participar, porque eu trabalho na agência de publicidade que atende o shopping. Aí ela falou: coloca o nome da sua mãe. Eu falei: morreu. Aí ela falou: coloca o nome do seu namorado. Eu falei: morreu também. Meu Deus. Aí nessa hora ela olhou pra mim e falou assim: seu pai? Eu falei: morreu todo mundo. Puxa vida. Eu me senti meio sacana, assim, tipo, se a vida tinha sido má comigo, eu tava sendo má com ela, com a vendedora, né? Depois, num livro que eu escrevi, um livro com a Leila, eu conto essa história, e até no Para Francisco também eu conto essa história, e ela leu, a vendedora leu, se reconheceu e se aproximou. Cris, fui eu lembro, era eu, a Dulce, que incrivelmente tem o nome da minha mãe. O humor sempre esteve presente. Salva também. Pra nos salvar, sem dúvida. No dia que o Gui morreu, eu fiz várias piadas. É uma coisa de nos salvar. Eu tenho uma história muito engraçada. Que eu não conto pra ninguém, mas é assim. Ai, que bom. Conta pra gente. No dia que o Gui morreu, eu tava, na época eu tava feliz, tava grávida, com um emprego legal, com um homem que eu amava, esperando meu filho, tudo certo na minha vida. O Gui morreu em casa, sozinho, a gente não era casado, morávamos em casas separadas. Ele foi pra uma aula de squash, voltou para casa, tomou um banho e caiu, né? Ele teve uma parada cardíaca e morreu. Hoje eu falo sobre isso com tranquilidade, mas assim, eu sempre tive muito cuidado para falar sobre isso, porque tá falando da morte de uma pessoa, né? Uma coisa muito íntima às vezes, né? Se parar para pensar. Eu estava na casa dele, né, e foram chegando... 7 meses. Barrigão de 7 meses, e foram chegando os amigos, e eu tinha parado meu carro na rua. E aí, depois de um tempo, aí, né, vem a polícia também, porque quando a pessoa morre em casa e tal. E aí, depois de um tempo, o meu amigo falou comigo: não, Cris, entra no meu carro, vou te levar para casa. Meu amigo me pôs no carro dele, e a minha melhor amiga, Cristina, pegou a chave do meu carro para poder levar o meu carro. Só que a Cristina nunca foi muito cuidadosa, assim, ela sempre foi uma pessoa tranquila, assim, meio barbeira. Brincadeira. Eu sei que eu olhei assim, ela dentro do meu carro, tinha acabado de perder o meu marido, né? Eu falei: só um minutinho, desci do carro dele, fui no ouvido dela e falei: Telida, isso é tudo que me resta. Como que a pessoa tem
presença pra falar isso. Parece ofensivo, mas, gente, isso é uma defesa do nosso... O Fran é um menino... eu posso estar sendo um pouco coruja, mas eu acho que ele é um menino muito especial, assim, é uma criança uma alma que sabia o que esperava por ele no mundo, assim. Eu acho que ele amadureceu cedo, porque ele teve contato com a questão da morte. Com 3 anos ele foi para a escola. Quando ele foi para a escola, ele percebeu que faltava um elemento em casa, né? Ele começou a ver que os meninos tinham pai e mãe e tal. E aí ele chegou em casa e falou: mãe, cadê meu pai? Eu falei: olha, seu pai morreu de um dia, uma hora para outra, ele morreu de repente, antes de você nascer. Eu não dourei a pílula, assim, sempre tive uma conversa muito papo reto com ele. E aí, no final desse mesmo dia, ele falou comigo assim: mãe, eu tô muito bravo que meu pai tá morrido. Que lindo. Eu falei: você tem toda razão, filho. Ele também deve ter ficado bravo por ter morrido. Não foi um planejamento, não foi algo que a gente planejou. Mas a vida é assim, né? A vida às vezes tem acontecimentos que a gente não controla e tal. E eu acho muito legal ele ter falado sobre isso, né? Esses dias ele falou comigo que queria visitar o túmulo do Gui. E aí eu falei: vamos sim, nunca fez isso, eu também nunca fiz. Aí esses dias eu acordei no domingo e falei: Fran, tô pensando em ir lá no cemitério visitar o túmulo do seu pai. Ele falou comigo assim: mãe, eu acho que eu não tô preparado. Olha que menino maduro, ele tem 11 anos hoje, mas assim, ele é um menino, a gente conseguiu construir uma relação muito próxima, mas ao mesmo tempo é uma criança muito independente, assim, a gente tem uma relação de cumplicidade, mas não é de dependência. Então eu acho que aprendi a ser mãe com ele também foi aprendendo a ser filho, né? Não existe nada, teve momentos difíceis, em vários momentos eu falei: nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter moral com esse menino e tal? Mas deu tudo certo, e ele é um menino muito doce, muito afetuoso. Ensinar que a gente aprende, que a gente erra, que a gente cai. Eu acho que é o mais precioso que eu tenho para ensinar para ele. Foi ótimo, eu que te agradeço. Foi muito bom, muito bom. Lindo. Você também, querida. Tô adorando esse seu momento, viu? Muito bom, adoro. Acho que eu pensei em várias coisas aqui que eu não tinha pensado antes. Foi ótimo. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de curtir. Claro, se você gostou. Ai, precisa disso, mas inscrevam-se. Cris Guerra, Cris Paz, mais quem vier. Obrigada, muito obrigada. Obrigada.